Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou a professora Cristina e hoje eu vou dar aula de História para a turminha do segundo ano. Hoje nós vamos estudar escolas do passado, salas de aula e material escolar, tá certo? A tela da tia Cristina hoje é uma sala de aula de antigamente. Isso, essa sala de aula é bem diferente da nossa, né, meus amores? Essa sala de aula é uma sala de aula do passado, né? Você pode observar pelo quadro negro, as cadeiras, tudo, cadeira, banco, né? Tudo de madeira. Então, essa sala de aula que a tia está na tela é uma sala de aula do passado, tá certo? Lembra que nós estudamos na aula passada que o professor ficava em seu altar, bem longe do aluno, né? Então, nessa sala de aula, o professor está na sala de aula para ensinar, e os alunos estão na sala de aula para aprender, para ouvir o professor, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de história, tá certo? Vamos lá, meus amores, começar com a nossa data de hoje. A nossa data de hoje, 27 de 10 de 2020. História, escolas do passado, salas de aula, páginas 104 a 111. Atividades, atividade, páginas 109, 110 e 111. Certo? Essa sala de aula aqui é uma sala de aula de meninos, e essa sala de aula é uma sala de aula de meninas, tá certo? Na sala de aula de meninos, os meninos aprendiam aula de matemática, português, história, e as meninas estão tendo aula de cozinha, né? As meninas vão aprender a cozinhar, a cuidar da casa. As meninas vão aprender a fazer coisas de casa, tá certo? As meninas aprendiam a cuidar da casa e dos filhos, tá certo? Fazer comidas, bordado, costurar, bem diferente da sala de aula dos meninos, tá certo? Meninos ficavam numa sala e meninos ficavam numa sala e meninas ficavam em outra sala. Os meninos estudavam ciências e matemática e também praticavam diferentes atividades, como exercícios militares e marcenaria. Já as meninas eram preparadas para realizar atividades domésticas, como cuidar da casa e dos filhos. Olha a diferença, né, pessoal? Essa sala de aula é bem diferente da nossa sala de aula de hoje, né, meus amores? Vamos lá. Veja alguns objetos utilizados em escolas de antigamente. Tá certo? Aqui nós temos um quadro negro, aqui nós temos um boletim e nós temos canetas de madeira. Sala de aulas. Até aqui estudamos algumas mudanças que ocorreram ao longo do tempo no ambiente e nas práticas escolares. As salas de aula diferentes, como vimos na História e Quadrinhos da página 100, tá certo? Bem diferente, né? A sala de aula de hoje, bem diferente da sala de aula de antigamente, né, meus amores? Olha, o vovô vai contar como era a sala de aula dele, bem diferente da sala de aula de hoje, tá certo? Quando eu era criança, minha sala de aula era na casa da professora. Todo mundo sentava em volta de uma mesa. Ele está mostrando uma foto de antigamente, né? Todo mundo sentava ao redor dessa mesa. E era na casa do professor e chamava grupo escolar, certo? O menino está pensando e está achando muito estranho. Minha sala de aula é bem diferente, ele está dizendo, porque a sala de aula dele é bem diferente, né? É na escola, tem mais espaço, né? Aqui nós temos uma sala de aula de meninas. As meninas estão aprendendo, estão tendo aula de bordado, tá certo? De bordado, de costura. Aqui nós temos uma sala de aula de meninos. Os meninos estão tendo aula de ciências, de matemática. Uma sala de aula de antigamente, né? O quadro.
uma sala de aula de hoje, né? Essa sala de aula é uma sala de aula de informática. Cada aluno está no computador, pesquisando o seu trabalho, né? Tendo aula de informática, né? Cada aluno também tem um celular ao lado, tá vendo, meus amores? Objetos escolares. Como eram os objetos escolares de antigamente? O material escolar também mudou bastante com o passar do tempo. Livro, caderno, as canetas. Não, né, meus amores? Antigamente era bem diferente. Aqui nós temos uma mochila de antigamente. Era uma mochila toda de couro, né? Aqui nós temos um hábito que a tia Cristina também tem um, só que é bem diferente desse. Esse aqui é feito todo de madeira. O da tia Cristina já com outro material e colorido, tá certo? Aqui nós temos uma caneta de antigamente e um tinteiro. Antigamente colocava a caneta no tinteiro e depois usava no borrão e depois passava limpa para não sujar, tá certo? Muito bem, meus amores. Estudamos um pouco sobre escolas do passado e salas de aula de antigamente, como era diferente, né? Agora nós vamos fazer nossa atividade da página 109. Vamos lá, meus amores? A nossa atividade não tem correção, tá certo? A primeira questão, você vai observar as duas imagens, tá certo? O que mais chama a sua atenção nas salas de aula que aparecem nessas fotos? Na imagem 1, eu tenho uma sala de aula de 1910, bem antiga, uma sala de aula de antigamente, e na imagem 2, eu tenho uma sala de aula de 2017. O que mais chama atenção? Você vai observar e vai escrever, certo? Segunda questão. Vocês costumam se organizar em sala de aula sempre da mesma maneira ou de maneira diferente? A nossa sala de aula sempre fica de uma maneira ou existe mudança? O professor pode trabalhar em círculos. Dá para fazer mudança na sala de aula? Sim, né? Na nossa sala de aula, a gente trabalha em círculo, trabalha em grupo, né, meus amores? A sala de aula, ela pode ficar do jeito que o professor quiser. E o aluno também pode ficar próximo do professor, pode conversar com o professor, certo? Vamos lá? Vamos lá. A segunda questão, leia os textos abaixo. Nós temos 2 textos e vocês vão ler e observar com muita atenção. Agora responda. Qual é o assunto dos textos? Os textos falam sobre o quê? Qual dos textos retrata a memória de uma pessoa? Por quê? Fala da memória de uma pessoa, certo? O que você mais gosta de fazer nos intervalos das aulas? Aí você vai escrever. A segunda questão, aliás, a segunda não, desculpa. A terceira questão, você vai fazer uma entrevista com a pessoa mais velha, tá certo? Pode ser da sua família, pode ser o vovô, a vovó, pode ser da sua família e pode ser outra pessoa também que você conhece, certo? Você vai escrever o nome da pessoa, a idade, qual o nome da escola em que você estudou, você vai perguntar para ela. Como era a sua sala de aula? Como era o professor? Do que você mais gostava na escola e por quê? Do que você menos gostava na escola e por quê? Tinha a hora do recreio? Como era? Então, muito bem, meus amores. Então, hoje nós estudamos escolas do passado, salas de aula, né? Nós vimos como a nossa sala de aula mudou, bem diferente, né? Antigamente, o professor era o centro da aprendizagem, né? O professor era aquele que sabia tudo. Hoje, não. O professor aprende com o aluno. Hoje, o aluno pode conversar com o professor, o aluno pode compartilhar seus conhecimentos, né? Hoje existe uma troca de conhecimentos. Hoje não é só o professor que sabe tudo. E hoje também, meus amores, não tem palmatória. A nossa sala de aula é bem diferente, podemos trabalhar em equipe, podemos trabalhar em dupla, né, meus amores? Então, tudo mudou. O material escolar também mudou, né, meus amores? Então, meus amores, todo mundo agora vai realizar atividade, um bom estudo para todos, uma boa pesquisa, tá certo? Um beijo bem grande e até a próxima aula.